Capítulo 6. O homem tem necessidade de ser formado para que se torne homem. As sementes não são ainda frutos. 1. Como vimos, a natureza dá as sementes do saber, da honestidade e da religião, mas não dá propriamente o saber, a virtude e a religião. Estas adquirem-se orando, aprendendo, agindo. Por isso, e não sem razão, alguém definiu o homem um animal educável, pois não pode tornar-se homem a não ser que se eduque. É inata no homem a aptidão para saber, mas não o próprio saber. 2. Efetivamente, se consideramos a ciência das coisas, é próprio de Deus saber tudo, sem princípio, sem progresso, sem fim, mediante um só e simples ato de intuição. Mas nem ao homem nem ao anjo pode dar este saber, pois não lhe podia dar a infinitude e a eternidade, isto é, a divindade. Aos homens e aos anjos basta aquele grau de excelência de haverem recebido a agudeza de inteligência, com a qual podem indagar as obras de Deus e assim acumular para si um tesouro intelectual. Precisamente por isso consta acerca dos anjos que eles, contemplando, aprendem. Pedro 1:12, Efésios 3:10, Reis 22:20, Job 1:6. E por isso o conhecimento deles, de igual modo que o nosso, é experimental. Que o homem deve ser formado ad humanitatem, mostra-se. 1. Com o exemplo das outras criaturas. 3. Ninguém acredite, portanto, que o homem pode verdadeiramente ser homem, a não ser aquele que aprendeu a agir como homem, isto é, aquele que foi formado naquelas virtudes que fazem o homem. Isto é evidente pelos exemplos de todas as criaturas, as quais se não tornam úteis ao homem, embora a isso destinadas, a não ser depois de adaptadas pela nossa mão. Por exemplo, as pedras foram-nos dadas para servirem para construir casas, torres, mulunas, etc. Mas, de fato, não servem para isso, a não ser depois de talhadas, desbastadas e esquadriadas pelas nossas mãos. Do mesmo modo, as pérolas e as gemas, destinadas a servirem de ornamentos humanos, devem ser cortadas, raspadas e polidas pelos homens. Os metais, produzidos para usos notáveis da nossa vida, devem ser cavados, liquefeitos, depurados, fundidos e trabalhados a martelo de vários modos. Sem tudo isso, são para nós menos úteis que a lama. Das plantas extraímos alimentos, bebidas e remédios, com a condição, porém, de que é necessário semear, sachar, ceifar, debulhar, moer e pisar os cereais e as ervas. As árvores é necessário plantá-las, podá-las e estrumá-las. Os frutos colhê-los, secá-los, etc. E muito mais, se qualquer destas coisas deve servir para remédio ou para construir, pois nesse caso é necessário prepará-las de muitíssimos outros modos. Os animais, uma vez que dotados de vida e de movimento, parece que se bastem a si mesmos. Todavia, se alguém se quer servir deles para o uso para que foram concedidos, é necessário que primeiro os submeta a exercícios. Eis, com efeito, um cavalo de batalha, um boi para carretos, um burro de carga, um cão de guarda ou de caça, um falcão e um gavião de caça, etc. Cada um tem inata aptidão para esse serviço determinado. Todavia, valem bem pouco se não são treinados para o exercício da sua função. 4 pilares de Comênios, aquilo que o aluno deve construir como um saber, o que nós, professores, temos que ensinar. O conhecimento tem que ter aplicação prática e sólida. O processo de ensinar deve ser claro e objetivo e se pautar pelas necessidades do indivíduo. 2. Com o exemplo do próprio homem quanto às ações corpóreas. 4. O homem, enquanto tem um corpo, é feito para trabalhar. Vemos, todavia, que de inato ele não tem senão a simples aptidão. Pouco a pouco, é necessário ensinar-lhe a estar sentado e a estar de pé, a caminhar e a mover as mãos, a fim de que aprenda a fazer qualquer coisa. Como pode, portanto, a nossa mente, sem uma preparação prévia, ter a prerrogativa de se mostrar perfeita em si e por si? Não é possível, porque é lei de todas as coisas criadas o começar do nada e elevar-se gradualmente, tanto no que diz respeito à essência, como no que diz respeito às ações. Com efeito, até acerca dos anjos, muito vizinhos de Deus em perfeição, consta que não sabem tudo, mas progridem gradualmente no conhecimento da admirável sabedoria de Deus, como notamos pouco atrás. 3. E porque já antes da queda era necessário exercitar o homem, muito mais é necessário agora, depois da corrupção. 5. É evidente também que já antes da queda havia sido aberta para o homem, no paraíso terrestre, uma escola, na qual ele ia pouco a pouco fazendo progressos. Com efeito, embora as 2 primeiras criaturas, apenas criadas, não faltasse nem o movimento, nem a palavra, nem o raciocínio, todavia, do colóquio de Eva com a serpente, torna-se evidente que não tinham conhecimento das coisas, o qual vem da experiência.
Pois se aquela desventurada fosse dotada de uma experiência mais rica, não teria admitido com tanta simplicidade quanto a serpente lhe disse, pois teria então a certeza de que aquela criatura não podia ser dotada da capacidade de discorrer, e que por isso devia estar a ser vítima de um engano. Com maior razão, portanto, se poderá sustentar que agora, no estado de corrupção, se quer saber alguma coisa, é necessário aprendê-la, porque realmente vimos ao mundo com a mente nua como uma tábua rasa, sem saber fazer nada, sem saber falar, nem entender. Mas é necessário edificar tudo a partir dos fundamentos. E, na verdade, isto consegue-se mais dificilmente do que se conseguiria no estado de perfeição, porque as coisas são para nós obscuras e as línguas confusas. De tal modo que, em vez de uma só, se devem agora aprender várias, se alguém, para se instruir, quer falar em várias línguas, vivas e mortas. Além disso, porque as línguas vernáculas se tornaram mais complicadas, e, quando nascemos, nada conhecemos delas. E porque os exemplos mostram que o homem sem instrução não se torna mais que um bruto. 6. Temos exemplos de alguns que, raptados na infância pelas feras e crescidos no meio delas, nada mais sabiam que os brutos. Mais ainda, com a língua, com as mãos e com os pés, não eram capazes de fazer nada de diverso daquilo que fazem os animais, a não ser que, de novo, tenham sido conservados durante algum tempo entre os homens. Aduzirei 2 exemplos. Por 1540, numa aldeia de Hessen, situada no meio de florestas, aconteceu que um menino de 3 anos, por incúria dos pais, se perdeu. Alguns anos depois, os camponeses viram correr, juntamente com os lobos, um animal de forma diferente, quadrúpede, mas com face semelhante à do homem. Como à força de se falar no caso, a novidade se espalhou, o chefe daquela aldeia ordenou-lhes que vissem se havia maneira de o prender vivo. Em conformidade com esta ordem, foi apanhado e conduzido ao chefe da aldeia e finalmente enviado ao príncipe de Kassel. Introduzido na sala do príncipe, pôs-se a correr, fugiu e foi esconder-se debaixo de um banco, olhando com ar ameaçador e lançando terríveis uivos. O príncipe fê-lo alimentar entre homens, e assim a fera começou, a pouco e pouco, a tornar-se mansa. Depois a manter-se direita sobre os pés e a caminhar como os bípedes, finalmente a falar com inteligência e a agir como homem. E então, quando podia recordar-se, contou que tinha sido raptado e alimentado pelos lobos, tendo-se depois habituado a andar à caça com eles. M. Dresser escreve esta história no livro de Nova et Antiqua Disciplina e recorda-a também Camerário nas suas horas, cap. 7, acrescentando outra história parecida. Goulart, nas Maravilhas do Nosso Século, escreve que em França, em 1563, aconteceu que alguns nobres, andando à caça e depois de haverem matado 12 lobos, acabaram por apanhar com um laço um rapaz de cerca de 7 anos, nu, de pele amarelada e de cabeleira encrespada. Tinha as unhas aduncas como uma águia. Não falava nenhuma língua, mas emitia uma espécie de mugido grosseiro. Conduzido a uma fortaleza, conseguiu-se com grande dificuldade metê-lo a ferros, de tal modo se tornara feroz. Mas submetido, durante alguns dias, às austeridades da fome, começou a amansar, e dentro de 7 meses a falar. Levaram-no de cidade em cidade para o apresentar como espetáculo, o que era fonte de grandes receitas para os seus proprietários. Finalmente, uma pobre mulher reconheceu-o como sendo seu filho. Deste modo, vemos que é verdadeiro aquilo que Platão deixou escrito, Leis, livro 6. O homem é um animal cheio de mansidão e de essência divina, se é tornado manso por meio de uma verdadeira educação. Se, pelo contrário, não recebe nenhuma ou a recebe falsa, torna-se o mais feroz de todos os animais que a terra produz. Tem necessidade de ensino. 1. Os estúpidos e os inteligentes. Estes fatos demonstram em geral que a cultura é necessária a todos. Se agora lançarmos um olhar às diversas condições dos homens, verificamos o mesmo. Com efeito, quem poderá pôr em dúvida que os estúpidos tenham necessidade de instrução para se libertarem da sua estupidez natural? Mas, na realidade, os inteligentes têm muito mais necessidade de instrução, porque a mente sutil, se não for ocupada em coisas úteis, ocupar-se-á ela mesma em coisas inúteis, frívolas e perniciosas. Com efeito, assim como um campo, quanto mais fértil é, tanto mais produz espinhos e cardos, assim também o engenho perspicaz está sempre cheio de pensamentos frívolos, a não ser que nele se semeiem as sementes da sabedoria e da virtude.
E assim como, se a mó que gira não é fornecido o grão de que é feita a farinha, ela se gasta a si mesma e inutilmente se enche de poeira, produzindo pó com estrépito e fragor, e ainda com o esfarelamento e a ruptura das partes, assim também o espírito ágil, se permanece privado de trabalhos sérios. Mergulha inteiramente em coisas vãs, frívolas e nocivas, e será a causa da sua própria ruína. 2. Os ricos e os pobres, que são os ricos sem sabedoria, senão porcos engordados com farelo, que são os pobres sem compreensão das coisas, senão burros condenados a transportar a carga. Um homem formoso privado de cultura, que é senão um pagaio de plumagem brilhante ou, como disse alguém, uma bainha de ouro com uma espada de chumbo. 3. Aqueles que deverão ser postos à cabeça dos outros e aqueles que deverão ser súditos. 9. Aqueles que alguma vez deverão ser postos à cabeça dos outros, como os reis, os príncipes, os magistrados, os párocos e os doutores da igreja, devem beber-se de sabedoria tão necessariamente como o guia dos viajantes deve ter olhos. O intérprete deve ter língua, a trombeta, som e a espada, gume. De modo semelhante, também os súditos devem ser esclarecidos, para que saibam obedecer prudentemente àqueles que governam sabiamente, não coagidamente, com uma sujeição asinina, mas voluntariamente por amor da ordem. Com efeito, a criatura racional não deve ser conduzida por meio de gritos, de prisões e de bastonadas, mas pela razão. Se procede de modo diverso, a ofensa redunda contra Deus que neles depôs a sua imagem, e as coisas humanas estarão cheias, como de fato estão, de violências e de inquietação. Todos, portanto, sem nenhuma exceção. 10. Fique, portanto, assente que a todos aqueles que nasceram homens é necessária a educação, porque é necessário que sejam homens, não animais ferozes, nem animais brutos, nem troncos inertes. Daí se segue também que, quanto mais alguém é educado, mais se eleva acima dos outros. Seja, portanto, o sábio a concluir este capítulo. Aquele que não faz caso nenhum da sabedoria e do ensino é um infeliz. As suas esperanças são vãs. Ou seja, espera em vão conseguir o seu fim, infrutuosas as suas fadigas e inúteis as suas obras. Sabedoria 3:11.